Meus queridos alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula, nós iremos aprender a respeito dos materiais, os estados físicos, matérias naturais e artificiais e a tecnologia. O objetivo da nossa aula será identificar os estados físicos dos materiais, bem como diferenciar materiais naturais e artificiais e a tecnologia envolvida em suas produções. E a habilidade será identificar e comparar características e diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos como são usados, reutilizados, descartados e reciclados de maneira consciente como alternativas essenciais para a sustentabilidade. E como uma outra habilidade, identificar a composição dos diversos materiais, percebendo suas capacidades de transformação, certo? Portanto, esses são os objetivos de aprendizagem e as habilidades que nós iremos estar trabalhando nessa nossa aula de ciências. Como nós já vimos, os materiais, que estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, eles possuem várias propriedades, tá certo? Alguns são transparentes, outros são opacos, tá certo? Uns permitem a passagem de luz, outros não. Alguns têm uma capacidade de elasticidade, de flexibilidade, outros são mais rígidos, certo? São mais inflexíveis. Nós também temos materiais que são mais resistentes, outros que são menos resistentes, como aquele exemplo que eu tinha dado para vocês, das casas de alvenaria, de madeira e de palha, tá certo? Sendo que a casa de palha é uma casa que tem uma menor resistência quando comparamos com aquela casa de alvenaria. E lembram lá daquela história dos 3 porquinhos, Que justamente aquele dos 3 que construiu a casa de alvenaria foi justamente aquele cujo lobo malvado lá não conseguiu derrubar a sua casinha, justamente por ela ser mais resistente, tá certo? Outra questão também que nós aprendemos a respeito dessas propriedades do material foi em relação à permeabilidade, A gente tem materiais que são permeáveis, ou seja, que permitem a passagem de água, a água consegue atravessar aquele material, como, por exemplo, uma esponja, Aquela esponjinha que a gente lava prato em casa, tal, que mamãe e papai lavam o pratinho, e também aqueles materiais que são impermeáveis, ou seja, que não permitem a passagem de água, como, por exemplo, as bolsas plásticas, as sacolas plásticas. E a gente consegue observar aí na imagem que o fotógrafo está protegendo a sua câmera ali no momento que ele está fotografando na chuva, justamente com a sacolinha plástica, por ser um material impermeável. Portanto, esse daí é um slide em que a gente consegue resgatar vários conceitos que nós aprendemos já nas nossas últimas aulas a respeito das propriedades desses materiais, tá certo? Outra questão importante é a respeito dos estados físicos dos materiais, Na natureza, os materiais eles podem ser encontrados principalmente em 3 estados, Ou no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso, No estado sólido é quando o material está de forma rígida, Como a gente pode, através do exemplo da água, dar o exemplo das pedras de gelo. No estado líquido, quando ela está líquida, No caso da água, quando ela está num estado em que a gente consome a água, em que a gente ingere a água. E o estado gasoso, que é quando se forma o vapor, E esse vapor, ele vai lá para a atmosfera formar, por exemplo, as nuvens, E um exemplo que a gente consegue ver esse vapor, a água se transformando do estado líquido para o estado gasoso, é quando a gente coloca lá a água para ferver, Por exemplo, na chaleira, e em um determinado momento a água vai começar a ferver, E quando ela começa a ferver, começa a sair aquele vapor de água, tá certo? Outra questão importante que nós vamos observar é que outros materiais eles podem também ser encontrados no estado sólido, líquido, gasoso. Como, por exemplo, aí a gente dá o exemplo da barrinha de ouro, que está no estado sólido, o petróleo, que é um importante componente dos combustíveis, e está no estado líquido, e o gás que preenche aqueles balões de festas de aniversário, onde ali o gás está no estado
gasoso, tá certo? Vamos observar nessa imagem aí que existem diferentes materiais em diferentes estados, tá certo? Se a gente for observar aqui o enfeite, né, dessa festinha aí que foi organizado, se a gente observar esse detalhe aí desse objeto que está em cima da mesa, nós vamos observar que ambos estão no seu estado sólido, tá certo? Outros tipos de materiais, como por exemplo aqui esse líquido, né, que está nessa jarra, vai estar no estado líquido, tá certo? E se a gente observar aqui o gás que está preenchendo esses balões aí dessa festinha que foi organizada, vai estar no estado gasoso. Portanto, observem que nessa imagem a gente consegue observar exemplos, né, de materiais nos três estados físicos, né? Os enfeites ali no estado sólido, né? O líquido, né, o suquinho ali no estado líquido e o gás que está preenchendo a bexiga ali, a bolinha da festa, que está no estado gasoso. Certo? Os materiais, eles podem ter uma origem natural, tá certo? Os materiais naturais são aqueles retirados da natureza. Se é natural, obviamente é retirado da natureza. Eles podem ser obtidos das plantas, dos animais, do solo e das rochas, tá certo? Quando esse material é retirado das plantinhas, a gente diz que é um material natural de origem vegetal, porque foi retirado das plantas. Quando é retirado dos animais, a gente diz que aquele material, ele é um material natural de origem animal, tá certo? E quando é retirado do solo e das rochas, a gente diz que aquele material é um material natural de origem mineral, tá certo? Quando é retirado das rochas. E a gente vai ver aqui alguns exemplos, como por exemplo essa mesa aqui, né? Que é um material de origem vegetal retirado da madeira, né? Ou seja, das plantas, certo? Portanto, através das árvores, das plantinhas, a gente vai retirar a madeira que pode, por exemplo, constituir aí essa mesa e vai ter a origem vegetal. Outro exemplo que nós podemos dar é um material de origem animal, né, que é utilizado como matéria-prima na produção de tecidos, de vestimentas, como por exemplo a lã, tá certo? Que é retirada das ovelhinhas, tá certo? As ovelhas, elas produzem a lã e essa lã vai ser utilizada para confeccionar vestimentas, tá certo? E portanto nós dizemos que esse material ele é um material de origem animal, porque ele foi retirado da ovelhinha. E aqui nós temos um outro exemplo de um objeto, né, um material que foi produzido a partir de minérios, né, e esses minérios são retirados das rochas, tá certo? Portanto, nós dizemos que esse objeto ele teve uma origem mineral, tá certo? Aqui a gente consegue observar, né, mais um exemplo de origem vegetal. A madeira ela pode também ser utilizada na fabricação de diversos objetos, como, por exemplo, brinquedos, né? Como a gente consegue observar aí esse caminhãozinho que foi construído através da madeira, tá certo? Outro exemplo também que se a gente observar essa casa daí, a gente vai ver que o telhado dela é formado por palhas, tá certo? Ou seja, e essa palha, ela foi retirada de uma planta, tá certo? Portanto, dizemos que é um material de origem vegetal. Se a gente for observar também a parte de cima dessa casa daí, a gente vai ver que as paredes são formadas por madeira. E a madeira também é um material de origem vegetal, tá certo? A madeira é um material de origem vegetal. Outros exemplos aqui, agora de origem animal, nós temos a lã, como eu já tinha dito para vocês, que pode ser retirada lá da ovelhinha e ela vai ser útil para confeccionar várias peças de vestimentas e de utensílios domésticos. A gente pode dar o exemplo também do couro. O couro é um material de origem animal que é utilizado para produção, para confecção de vários objetos, tá certo? Que são utilizados pelos seres humanos, como cintos, sapatos, bolsas e vários acessórios.
E nós temos aqueles de origem mineral, né? Como nós podemos citar aqueles vasos que são feitos de argila, né? Essa argila ela vai ser moldada por aqueles artesãos, tá certo? E vai poder constituir e formar inúmeros objetos, como por exemplo aí vasos, panelas de barro, né? E as rochas que podem ser utilizadas em construções, na construção civil, né? Principalmente no momento que a gente está construindo ali as bases das edificações, nós utilizamos as pedras, que é um material de origem mineral, tá certo? Portanto, a gente viu vários exemplos aqui de materiais, seja de origem vegetal, de origem animal ou de origem mineral, que são encontrados no nosso dia a dia, né? E todos esses materiais que a gente falou foram materiais naturais, né? Materiais que a gente encontra na natureza. Tem aqueles materiais artificiais, né? Que são produzidos a partir de materiais retirados da natureza, só que a gente não vai encontrar aqueles materiais na natureza daquela forma, eles precisam passar por um processo de transformação, tá certo? Pelos seres humanos, ou seja, o ser humano retira a matéria-prima da natureza, transforma aquela matéria-prima e produz um material que a gente chama de material artificial, tá certo? Mas que foi produzido a partir de um produto natural, né? Como no caso, a madeira que é utilizada para produzir das folhas, né? Ou seja, as folhas do seu caderno, onde você faz as suas anotações, são um material aí de origem vegetal, mas um material artificial, porque precisou de um processo de transformação, então, para chegar até as nossas casas e a gente utilizar aquela folhinha do caderno para fazermos as nossas atividades que os nossos professores propõem, tá certo? Um outro exemplo aqui é a seringueira, né? Onde nós vamos estar retirando aí o material que vamos confeccionar, por exemplo, borracha, né? Que é mais um material escolar que a gente utiliza rotineiramente no nosso cotidiano. E também a areia. Vocês sabiam, né? A gente já falou em outras aulas, em outros momentos, que a areia é uma das matérias-primas para a confecção do vidro, tá certo? O vidro, uma das matérias-primas dele é a areia, né? A gente não vai encontrar uma peça de vidro na natureza, a gente não vai encontrar uma borracha na natureza e a gente não vai encontrar as folhas de papel na natureza, né? Elas precisam ser modificadas. A gente pega a matéria-prima da natureza, modifica e produz esses materiais que eu trouxe aqui para dar de exemplo a vocês. E esses materiais são modificados onde? São modificados através de um processo industrial, né? Ou seja, lá nas indústrias, esses materiais eles vão ser modificados e então vão ser produzidos todos esses objetos que eu citei para vocês, né? Por exemplo, um dos constituintes do plástico vai ser o petróleo. Então, o petróleo ele vai ser utilizado como matéria-prima e lá como produto final a gente vai ter a sacolinha plástica ou outros produtos, tá certo? Brinquedos e outros tipos de produtos que são de plástico. E também nós vamos ter aqueles produtos que vão ter outra origem, como por exemplo a origem mineral, né, onde através da utilização da areia, né, vai passar por um processo industrial de modificação e como produto final a gente vai ter as peças de vidro, né? Portanto, percebam, né, que todos esses exemplos aí que eu dei para vocês são de materiais artificiais porque precisaram passar por um processo de transformação, tá certo? E a gente observa que a tecnologia ela vai estar intrinsecamente, ela vai estar muito, mas muito associada mesmo, né, dentro desse processo de produção desses materiais, tá certo? Muitas são as criações dos seres humanos, né, que estão associadas com a tecnologia. Como a gente pode observar, os equipamentos, né, digitais, smartphones, notebook, tablet, fones de ouvido, os automóveis, né, que são utilizados na nossa locomoção, alguns equipamentos eletrodomésticos como a geladeira, o fogão, o aspirador de pó e vários outros tipos de equipamentos domésticos, medicamentos também, ou seja, a tecnologia ela também vai estar associada na produção de medicamentos, tá certo? Porque à medida que a gente precisa retirar
da natureza, a matéria-prima para a produção desses medicamentos, a gente precisa ter tecnologia dentro desse processo de fabricação desses remédios, desses medicamentos, tá certo? Através da indústria farmacêutica, tá certo? Como eu tinha falado para vocês, na produção desses diferentes materiais artificiais, passa um processo industrial, né? A gente retira a matéria-prima da natureza e lá na indústria eles são modificados, né? E no caso dos medicamentos, são as indústrias farmacêuticas que produzem esses medicamentos, tá certo? E que são utilizadas pelas populações. Quando a gente está doentinho lá, a gente vai na farmácia, né? Através de uma prescrição médica, comprar aquele determinado remédio que a gente precise tomar para ficar bom, tá certo? Observem as imagens abaixo, né? Na primeira imagem a gente vai ter uma canetinha feita de pena, né? Lá antigamente as canetas eram feitas de pena. A gente pegava a peninha, melava lá na tintinha e escrevia. Na segunda imagem a gente já consegue ver que essa caneta ela passou por um processo de evolução, ela melhorou, né? Já é uma caneta tinteiro com corpo feito de metal, né? Mas aí a tinta já está dentro da canetinha. Não precisa mais melar ela lá na tintinha como era no caso da pena, né? E na terceira imagem a gente consegue ver uma caneta esferográfica feita principalmente de plástico, que já é essa caneta que nós temos nos dias atuais, né? Então, observem, né, que dentro desse processo de produção dos materiais, houve um processo de evolução desses materiais e isso se deu graças à tecnologia, tá certo? Com o avanço e surgimento da tecnologia, foi possível então termos materiais cada vez mais modernos e que são utilizados pelas pessoas nos dias atuais. Outro exemplo que nós podemos dar é em relação à fralda. Não sei se vocês sabiam, né? Mas lá antigamente os bebês eles usavam apenas fraldas de tecido, né? Feita de algodão, né? E colocava ali aquele brochezinho para prender aquela fraldinha na criança, tá certo? E todas as vezes que a criança fazia xixi ou cocô, a mamãe tinha que lavar aquela fraldinha e depois ela poderia ser reutilizada. Já nos dias atuais, né, a gente observa que essas fraldinhas de pano ainda existem, sim, mas muitas das pessoas optam pela fralda descartável, tá certo? Que é a forma mais comum nos dias atuais, né? E é produzida a partir de materiais derivados, por exemplo, do petróleo. Vocês sabiam, né, que a fralda descartável é um produto, né, que tem como material derivado, o petróleo, tá certo? E é mais prática porque quando a criança faz as suas necessidades, a mamãe vai lá e descarta aquela fralda, porque como o próprio nome dela diz, ela é uma fralda descartável, ela não vai poder ser reutilizada como uma fraldinha de pano, tá certo? Aí a gente vê mais um exemplo da tecnologia nos dando um avanço aí nos materiais que são produzidos. Esses e outros benefícios só são possíveis por conta da tecnologia, tá certo? Porque a tecnologia, ela possibilita o avanço na produção desses materiais. Mas o que vem a ser tecnologia, professor? O que é que vem a ser? Qual o conceito que a gente pode dar à tecnologia, né? A tecnologia, ela vai ser um conjunto de conhecimentos aplicados para criar algo novo. Portanto, quando eu tenho conhecimento de algo e eu aplico aquele conhecimento na produção de um determinado tipo de material e que vai ter como objetivo aperfeiçoar aquele material, eu estou lidando com a tecnologia. Lembra lá do exemplo da canetinha que eu falei para vocês? Que tínhamos aquela caneta que era uma pena, né? Que a gente tinha que melar lá na tinta para poder escrever e ao longo dos anos foi avançando. Então, quando eu emprego o conhecimento, né, para melhorar um determinado tipo de material que está sendo produzido, né, eu estou aplicando ali a tecnologia, tá certo? Quais são os pontos positivos da tecnologia, professor? Né? A tecnologia ela nos possibilita, né, por exemplo, a uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, em uma das suas pernas, né,
uma prótese, né? Ter uma prótese e não depender de uma cadeira de rodas, poder caminhar normalmente através daquela prótese que é colocada na perna, tá certo? Alguns tipos de procedimentos que são realizados em crianças ainda na barriga da mamãe só são tidos graças ao avanço da tecnologia, tá certo? Como, por exemplo, também outros tratamentos e exames médicos que são realizados também graças ao avanço, graças à tecnologia, que antigamente não existia, mas nos dias atuais, graças ao avanço da ciência, a gente consegue ter acesso a esses exames, tá certo? E quais seriam os pontos negativos da tecnologia, professor? Os pontos negativos da tecnologia que a gente precisa ter bastante cuidado, né, é não nos tornarmos refém dela. A gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, mas a gente jamais pode se tornar escravo da tecnologia. Como a gente consegue ver aí nos exemplos que eu trouxe para vocês, pessoas, né, que deixam de realizar outras atividades ao longo do seu dia, como realizar uma atividade física, fazer uma caminhada ou até mesmo conversar com outras pessoas, ter uma relação social com outras pessoas, deixam tudo isso em detrimento de equipamentos tecnológicos, né? Ou seja, a gente precisa ter na nossa vida um equilíbrio, né? A gente não só pode ter ações, medidas, né, que visem apenas tecnologia a todo momento na nossa vida. Não, a gente precisa ter um equilíbrio, tá certo? A gente precisa saber gerenciar o nosso tempo, saber dividir o nosso tempo. Tem o tempo de brincar, tem o tempo de conversar, tem o tempo de mexer lá no videogame, mas também tem que ter o tempo de pegar o caderninho, estudar, revisar lá o assunto que o professor de geografia, de história, de língua portuguesa e de ciências passou para você, tá certo? De forma remota, tá certo? Vocês chamar a mamãe, chamar o papai para ajudar a fazer essa tarefinha. A gente tem que saber dividir o nosso tempo, tá certo? E esse daí é um dos cuidados que nós temos que ter com a tecnologia. Eu sei que você aí em casa gosta muito de pegar o celular do pai, da mãe, ficar jogando aqueles joguinhos que tem no celular, mas cuidado, a gente precisa saber dividir o nosso tempo, tá certo? Porque quando a gente não sabe dividir o nosso tempo, quando a gente fica refém da tecnologia, a gente acaba ficando sedentário. E que palavra é essa, professor? O que significa sedentarismo? Sedentarismo são aquelas pessoas que ficam paradas, que não se movimentam, que não praticam atividade física, tá certo? Por se tornarem reféns de equipamentos tecnológicos, tá certo? E esse sedentarismo ele gera inúmeros problemas de saúde, problemas graves, né? Por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, 60% dos adultos não praticam atividade física necessária para o dia, tá certo? Para o seu dia a dia e por isso são sedentários, tá certo? E não praticar atividade física tem um peso enorme na incidência de doenças cardiovasculares, que são aquelas doenças que estão associadas com o nosso coração, tá certo? Quando a gente não pratica atividade física, quando a gente não coloca o nosso sangue para circular, a gente acaba tendo problemas no nosso coração, que a gente chama de doenças cardiovasculares, tá certo? E tudo isso gera inúmeros outros problemas para a nossa vida, como a obesidade, né, que é um excesso de peso, perda da massa muscular, dores, pressão alta, doenças cardíacas e várias outras doenças que esse sedentarismo vai estar provocando, tá certo? Portanto, a tecnologia ela deve ser utilizada a nosso favor e não como nossa inimiga, tá certo? A gente não pode se tornar escravo de equipamentos tecnológicos, mas utilizarmos ele ao nosso favor e sempre com um equilíbrio, tá certo? Sabermos dividir o nosso tempo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de Ciências da Natureza, em que nós pudemos revisar vários conceitos, vários conteúdos que nós já estudamos em aulas anteriores e trazer novos conceitos para vocês. Levem eventuais dúvidas até o seu professor e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço.